Ok, a gente está então começando mais uma vez, né, o estudo do NEP, da Federação Espírita Paraibana. Para quem está assistindo a gente, é um prazer a gente estar aqui partilhando com vocês os nossos conhecimentos, o que a gente consegue pesquisar nos textos bíblicos. E hoje a gente vai dar sequência ao Evangelho de Mateus, a gente está no capítulo 22, com um tema assim que é de chamar a atenção, né, e causa muita dúvida para muitas pessoas, que é a ressurreição dos mortos. Então, o tema da ressurreição é um tema que Jesus vai trazer nessa passagem, que está lá em Mateus, está em Marcos também, está em Lucas, e ele vai fazer um diálogo com os saduceus, que era um grupo judaico da época, que não acreditava na vida após a morte, era um grupo materialista. Então, a gente vai ver como Jesus aborda esse tema e não cai na pegadinha dos saduceus, né? A gente já tinha visto que Jesus tinha se safado dos discípulos dos fariseus, que queriam também colocá-lo numa situação de sinuca de bico, como a gente chama, e agora é um outro grupo judaico, os saduceus, que foram lá tentar lançar um argumento assim para Jesus, né, sobre casamento, como é que seria no além, enfim, a gente vai ver tudo isso hoje, e quem vai conduzir é Maiara e Thalisson, então já passo a palavra para eles dois coordenarem o estudo, e vamos iniciar então. Câmbio. Boa noite, gente. Ramonzinho, quanto tempo, né, amigo? Seja bem-vindo. Tá querendo interferir aí, pode falar, viu? Mas vamos lá. Como o João falou, hoje nós iremos falar sobre a ressurreição dos mortos. E é interessante porque é uma passagem que não é tão conhecida e fica entre duas passagens muito conhecidas. Então, a gente teve a de César, né, na semana passada, e aí essa nossa passagem nos três evangelistas, ela vem após a passagem de César e fica antes daquela passagem do mandamento maior, né, que inclusive acho que é muito conhecido, todo mundo já abriu essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e que ela começa assim: os fariseus, tendo visto que ele calara a boca aos saduceus. E a gente fica calar a boca quando, onde, por quê, e hoje nós iremos ver, sem dar spoiler, né, mas Jesus calando aí a boca aos saduceus. Então, é bem interessante, tá? Uma passagem que a primeira vez que você lê, você fica, what? É um pouco polêmica, talvez, mas estaremos aqui para conduzir esse estudo e vamos embora. Tatá, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só diga boa noite para a gente ouvir sua voz, querido. Ah, vocês não estavam me ouvindo, não. Meu Deus. Boa noite, gente. Quando vem, tô falando há um tempão. Eu tô falando há um tempão. Pode seguir. Então vamos embora. Aí tá mais ou menos o roteirinho, né? E vamos fazer a nossa prece inicial. Pode passar, João. Quem gostaria de fazer? Tatá, indica alguém, Tatá. Hoje o poder tá aqui na tua mão, vê se vai. Tá, vou pedir pro João fazer a prece. Ok. Eu? É para eu fazer, gente? Sim. Sim, João, é você. Ah, ok. Bom, então, nesse momento que a gente se reúne em nome do Cristo, para buscar entender o seu evangelho, buscar entender essa passagem significa a vida espiritual, a imortalidade. Para nós é tão importante ter essa visão de futuro e essa certeza. Vamos mentalizar a imagem do Cristo, como está aí na imagem, nosso governador planetário e aquele que nos conduz como um grande pastor que nos guia pelas suas veredas de amor e de paz e que nos traz também a verdade espiritual que liberta. Pedimos a Ti, Jesus, que ilumine as nossas consciências, que nos traga inspiração para que possamos aprender os sentidos mais sutis desse texto e que com esse evangelho a gente também ajude as companhias espirituais que estão conosco, precisando desse auxílio, e daqueles que são nossos espíritos amigos, que se reforçam também na fé para trabalharem no mundo espiritual. Permanece conosco, nos dá a Tua paz hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.
Pode passar, João. Então, vamos para a nossa perícope, gente. Entre Haroldo e a Bíblia de Jerusalém, elas são muito semelhantes. E, assim, como são passagens muito longas, que tem Mateus, tem Marcos, e a de Lucas é bem maior, então eu e Tatá, a gente optou por só ler a de Haroldo, né, Tatá? Isso mesmo. E aí fica para o deverzinho de casa vocês lerem também a Bíblia de Jerusalém, para lembrar desse estudo durante toda a semana, tá bom? Então, Ari, tu lê, amigo? Vamos embora. A ressurreição dos mortos. Sim, todos são ressurreição Capítulo- dos mortos, todos os títulozinhos. Tanto em Haroldo quanto Beleza. em Jerusalém. Vai. Capítulo 22, versículo 23 a 33. Tradução de Haroldo. Naquele dia aproximaram-se dele saduceus, dizendo não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o seu irmão desposará a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos, entre nós... Depois melhora, tá? Marcos e Lucas melhoram um bocadinho. É porque a de Tá Mateus certo. é mais chatinha, Mais complicadinha a confusa, linguagem, né? né? Ora, A linguagem havia é entre mais nós 7 irmãos. O primeiro, após casar-se, morreu sem descendência, deixando sua mulher para seu irmão. De forma semelhante, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Posteriormente, depois de todos, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíam? Vixe, Mário, que pergunta é essa? Mas vamos lá. Em resposta, Jesus lhes disse: Estais enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, quando diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. As turbas, ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensino dele. Menino, massa. talvez um pouco confuso à primeira vista, não é, pessoal? Mas confiem que vai dar certo. Mas é muito legal, é muito legal. E repleto de ensinamentos mesmo. Vamos ler as 3, depois a gente debate um pouquinho sobre, e depois passa para os vídeos, as coisas. Vamos lá. Ari, você que começou, dê continuidade, vá. Tá certo. Vamos então para Marcos. Dirigem-se a eles, saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e interrogavam-no dizendo: Mestre, escreveu-nos, aliás, mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de alguém morrer, deixar para trás mulher e não deixar filho, que o seu irmão tome a mulher e suscite descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro tomou uma mulher e ao morrer não deixou descendência. E ao segundo a tomou, mas morreu, e não deixou para trás descendência. E ao terceiro de forma semelhante. Os 7 não deixaram descendência, ou seja, não tiveram filhos, né? Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 possuíram a mesma mulher. E Jesus lhes disse: Não é por isso que estáis enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitam dentre os mortos, nem casam, nem dão em casamento, mas são como anjos nos céus. E a respeito dos mortos que são levantados, não lestes no livro de Moisés, no texto sobre a sarça, como Deus lhe falou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. Entendi. Exatamente. Marcos Entendi. já deu... A estrutura que Marcos traz já é mais compreensível, né?
Basicamente, se o cara morresse e a mulher não tivesse filho, então ela iria passar para o irmão do Isso, ex-marido. A gente vai ver, porque essa passagem ela tem muita referência ao Antigo Testamento. Muita. Então a gente vai ver tudinho aí. Vixe, cortou a parte final aqui. Beleza. Mas vai. O de Lucas muda um pouquinho a parte última. É para ler de novo? Lucas. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. 20, 27 a 40. Pronto. 20. Passou direto. 27 a 40. Pronto, 27 a 40. Ressurreição dos mortos. Aproximando-se alguns dos saduceus que dizem não existir ressurreição, o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de alguém morrer tendo mulher, mas sem ter filho, ficou bem mais claro agora, né? Que o seu irmão tome a mulher dele e suscite descendência ao seu irmão. Portanto, havia 7 irmãos, né? O primeiro, depois de tomar uma mulher, morreu sem filhos. O segundo e o terceiro tomaram a mesma mulher. Do mesmo modo, os 7 também não deixaram filhos e morreram. Posteriormente, morreu também a mulher. A mulher, portanto, na ressurreição, se torna mulher de qual deles? Pois os 7 a tiveram por mulher. E disse-lhe Jesus: os filhos desta era casam e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem são dados em casamento, uma vez que não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que os mortos são levantados, Moisés também revelou no texto sobre a sarça, quando diz: Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Em resposta, alguns escribas disseram: Mestre, disseste bem. Assim, ninguém mais ousava interrogá-lo. Tchan, 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 tchan. mas deu para muito conteúdo, pegadinha, né? Que, dando uma resumida rápida, os saduceus eram os materialistas da época e estavam querendo pôr em xeque a teoria da ressurreição, né? Colocando uma pegadinha ali no meio, né? Basicamente. Exatamente. Pegando uma lei da época, um costume, e a partir disso queria confundir Jesus e ao mesmo tempo os fariseus, porque alguns comentadores vêm dizer que provavelmente os saduceus eles meio que ganhavam discussão dos fariseus utilizando essa parte aí da lei do levirato, que a gente vai ver. E aí provavelmente eles já ganhavam dos fariseus com isso, os fariseus ficavam meio sem saber como responder, e aí ele foi tentar Jesus com isso também. Só que Jesus, né, pessoal? Por favor. Então, Jesus dá uma resposta e traz... Eles trazem o Antigo Testamento, Jesus dá uma resposta com o Antigo Testamento. Enfim, é muito, muito legal. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vai. O que eu iria pedir, não sei se vocês pretendiam fazer isso, mas um resumo dos fatos, assim. Vocês falaram da pergunta dos fariseus, mas basicamente só para a gente fixar, né? Pelo que eu entendi, a mulher realmente, como o Paulo falou, não dá muita sorte, não. Foi viúva umas 7 vezes. 7 vezes. Então, gente, vamos lá. Só um resumão para fixar melhor. Os saduceus, como a gente já falou e a gente vai ver mais detalhadamente, era um pessoal materialista, que eles não acreditavam em ressurreição. E está logo no primeiro versículo dessa passagem, não acreditavam em ressurreição de jeito nenhum. Porque a vida era o agora e tal e tal. E aí, eles questionam Jesus pela lei mosaica, que a gente vai ver que os saduceus, eles só consideravam lei o Pentateuco.
Então, profetas e tal, tradição oral, a gente estava nem aí. Era só realmente os 5 livros atribuídos a Moisés. E aí, eles contam essa história dessa mulher que casou a primeira vez, não teve filho. E aí casou com o irmão, com o cunhado, né? Casou, foi casando e não teve filho, não teve filhos, isso 7 vezes. E aí, eles perguntam, na ressurreição, essa mulher vai ficar casada com qual desses homens? Afinal, se ela pegou, entre aspas, num linguajar mais século XXI, se ela pegou tudinho, né? Ela vai ficar com qual deles? E aí Jesus vem realmente trazer a outra face, falar da ressurreição e trazendo a lei de Moisés, dizendo que não é, na ressurreição não existia essa questão do casamento como é entendido na Terra e tal, porque o Deus, aí ele vem contrapor também o materialismo dos saduceus, dizendo que o Deus é o Deus dos vivos, então a morte não existe, no caso existe a ressurreição. Enfim, basicamente é isso, tá? Mas a gente vai ver com mais detalhes. Aí Lucas usa, rapidinho, companheiro, Lucas usa os escribas no final. Marcos só diz que, tipo, Jesus disse que os saduceus erraram muito. Vocês erraram muito, pessoal. Vocês estão errando muito. E em Mateus, Mateus vem dizer que a galera ficou maravilhada olhando aquele homem. Meu Deus, maravilhoso, perfeito. Vai, companheiro. Não, no caso aí, os saduceus, por serem materialistas da época, eles estavam querendo, então, justificar como era frágil a questão da ressurreição. Isso. Por conta, não é isso? Exatamente. Assim, não faz sentido haver ressurreição, tendo em vista que em todas essas... Utilizando a lei da época. Teve um caso, né? Teve um caso de 7 irmãos que morreram sem deixar descendente, né? Aí, com relação a esses 7, a gente vai ver que existem comentadores que dizem que ou ele inventou, ele tipo, se utilizou de uma hipérbole, de um absurdo muito grande, para poder trazer isso à tona, já que existem comentadores que dizem que se, tipo, no segundo ou no terceiro marido que morresse, essa mulher ela já ficaria mal vista, porque ela tipo, matou os caras, né? Então ela já não chegava a 7, entendeu? Mas tem um caso no Antigo Testamento, o de Sara, que remete a 7. Vai, companheiro, Ari. Independentemente do fato ter sido verdadeiro ou não, ele é um machal, é uma parábola, né? Ele é uma história que vem no sentido de trazer uma lição, né? Sendo que não uma parábola trazida por Jesus, mas uma parábola trazida pelos próprios saduceus. Então a gente vê como a capacidade argumentativa deles era muito refinada, era muito rebuscada, né? E eles de fato tinham uma capacidade argumentativa muito boa. Então Jesus, para vencer deles, tem que ser top. Jesus é 10/10, né? Tem que ser o governador do planeta. Mas assim, você vê rapidinho, tá? Você vê que Jesus já tinha calado a boca dos fariseus e herodianos, né? Aí os saduceus, tipo, agora é o nosso momento, pô. Então, mas enfim, né? Jesus estava preparadíssimo. Vai, Tatá. Gente, eu não tô conseguindo ver o chat. Vai, Tatá. Nesse aspecto que o Paulo falou e o Diego também, é uma parábola que não é trazida por Jesus, e eu, nas leituras que eu já fiz, é a vez que ele responde mais diretamente, ao dizer que Deus não eu sou o Deus dos vivos. Então é dizer que eles não morreram para ressuscitar, eles permaneciam vivos. Logo, não haveria essa ressurreição que está lá, posta na lei, no Pentateuco. Pode passar, João. Exatamente, tá. E agora a gente vai ver um vídeo de René Kivitz. Só que vocês sabem, né, gente? Essa parte de ressurreição e tal, ela... Enfim, não vou falar nadinha. Vamos assistir Kivitz. Vamos olhar com olhos espíritas. E aí, a gente volta aqui para comentar. Beijos. Gente, velocidade 1.0 para não ficar separado, certo? Quem quiser assistir mais rápido, beleza, mas vamos respeitar quem quer ver 1.0 para ficar assim, igual.
A primeira vez que eu vejo o Renezinho, fica meio atrapalhado. Exatamente, André. O bichinho, ele ficou todo... Ficou enrolado. Ele teve que dizer o oposto do contrário mesmo. A volta dos que não foram, um negócio meio complicado de você... Pessoal, a gente ainda tá vendo, viu? Eita! Desculpa aí, gente. Time 1.0 finalizado. Pode discutir agora. Eu acho que Paulo tem que começar a discutir, né? Já que no meio do negócio o companheiro já estava interagindo com o próprio René Kivitz. Me quebrou no meio, Paulo. Eu falei nada não, gente. Eu falei. Ei, mas dá pra assistir 2.0 tranquilo, viu? Eu cheguei mais tarde, então eu tinha que... Era isso ou era nada. Aí eu fiz, menino, eu sou muito André. Não, é a referência. Gente, dá para assistir 2.0, mas assim, vejam que esse vídeo, né, bem rapidinho do Kivitz, essa produção dele, de fato é uma produção, tem toda uma música, tem toda uma ambientação. Então, se você discutir 1.0, você entra numa atmosfera, você não só corre assim para ver, deixa eu ver a mensagem, sabe? Tem uma atmosfera que ele quer trazer, então acho que a gente assistir 1.0, fica a minha opinião, a gente entra mais na atmosfera da proposta dele. Câmbio. Como as pausas de Haroldo, né? Apesar de ser lento, no recurso. Vai, companheiro. Não, assim, é de fato, a falta da reencarnação é um problema muito grande. Né? Essa chave, os caras têm que rebolar muito para poder explicar. E aí, o que acontece? Não há imortalidade, né, da alma, porque para ressuscitar tem que morrer. Então, não é imortal, né? Morreu. E aí depois ressuscita, aí se torna imortal, né? Mais ou menos isso, porque não há, que eu saiba, uma morte posterior à ressurreição, né? Então, de fato, o bom, no caso do René Kivitz, assim, o que ele fala, em relação a entender a perícope, eu acho muito bacana, né? Mas depois quando ele traz a questão teológica, né, daquilo que ele entende, da interpretação dele, né, aí é que fica capenga. Mas é muito bom para a gente entender a perícope. Isso. E a gente trouxe ele, né, justamente para ver o ponto de vista, que eu acho que enriquece muito, mas realmente nesse ponto de ressurreição, de que tem que morrer para poder ressuscitar e tal, então ficou bem confuso a parte dele, a gente tem uma percepção própria sobre, né,
mas a gente trouxe para o que a gente quis trazer, entendeu? Bom, e um ponto que... Eita, fala aí, Ismael. Descendo, vocês estão em família, vai. É porque ele meio que generaliza, né, a questão dos cristãos. Ele diz que os cristãos não acreditam na imortalidade da alma. Ele se coloca... E nem reencarnação. Aí que está o ponto falho, né? Ele falou representando todos os cristãos, e não é isso. Fala, Maels. Pois Thales, você ia falar alguma coisa também. Não, pode falar, Ismael. Falo depois. Não, Tá é que é você. vocês terem colocado, é bom a gente ver opiniões divergentes assim também. E no início, ele ia até bem, sabe? Exatamente. Porque eu estava conversando aqui com a Larissa. Ele, não sei se nos slides vai ter algo sobre isso, mas ele levanta como é difícil acreditar que esse fato teria ocorrido, né? Da pessoa desposar 7 maridos e não ter filho na época. Mas aí eu fiquei pensando com Larissa, por que seria isso, né? Será que é uma parábola? Ou então um caos que os saduceus trouxeram assim? Porque quando se fala muito, principalmente em discussão de lei, né? Que ali a gente tem doutores da lei, né? Se fala muito em casos estranhos como esse aí, né? Então eles poderiam estar trazendo, ou sei lá se isso não aconteceu, né? Porque a gente sabe que no mundo acontece tanta coisa que parece ficção. Então, teve esse fato, e outra coisa que ele falou que faz sentido é que você até comentou, Mai, das coisas, entender a lógica espiritual do outro mundo com a lógica material não é legal, né? Exatamente, a gente vai ver comentários sobre isso também, que a gente quer projetar, né, a questão da Terra lá nesse novo mundo aí. Gente, e uma outra coisa, só para engrossar o caldo aqui, que na loucura de fazer slides, meu Deus, a gente não colocou, mas Haroldo, ele vem trazer que a palavra... João, volta um pouquinho aí para alguma das 3 perícopes. Ele vem trazer que onde tem suscite descendência, no versículo, por exemplo, aqui no versículo 28, suscite descendência, esse suscite, ou suscitar, ou nos 3 evangelistas, é um verbo que dá origem à palavra ressurreição. Então, esse suscitar, ele é em sentido literal, levantar, reerguer, colocar de pé, acender. A gente vai ver por que isso, né? Mas tem a ver com ressurreição também. Por isso que os saduceus fizeram essa comparação também. Na verdade, trouxeram para poder entender a ressurreição a partir dessa lei. Entendeu? Só para jogar aqui, para deixar vocês curiosos. Então, vamos passar, porque tem muita coisa aí. Thaleson e João ainda vão falar. Não, eu posso passar. Pode falar. Meu comentário é complementando o que Ramon colocou, né, de agrupar todos os cristãos como sendo pessoas que não têm convicção de mortalidade e reencarnação. A gente percebe que René Kivitz é um homem de muita cultura, é um homem que lê muito, é um homem que demonstra ser alguém que tem conhecimento de vários mundos. E ele citou durante o texto assim, talvez os gregos, né? Não é talvez os gregos. Se ele leu bem os gregos, ele sabe que Platão e muitos outros defendiam a imortalidade e a reencarnação de forma muito explícita. E toda uma tradição platônica, após a morte de Platão, seguiu isso até que o imperador Justiniano fechasse, no século VI depois de Cristo, todas as escolas de filosofia na Grécia, no Egito, em Roma, enfim. Mas essa ideia platônica perdurou até que o imperador mandou fechar porque considerava isso anticristão, né, esse pensamento de reencarnação que vem desde Pitágoras, na verdade. E se o René Kivitz também, como sendo um homem muito estudioso, deve ter conhecido os padres da igreja, sobretudo de Alexandria, no primeiro e no segundo século, como Orígenes e São Clemente, eles falavam explicitamente da pré-existência da alma, da imortalidade da alma e da reencarnação. Isso Leon Denis fala no livro Cristianismo e Espiritismo. E eu fui pesquisar depois e os textos falam isso.
Então, assim, ou é desonestidade intelectual de Kivitz, dizer que os cristãos, nenhum deles tem essas duas bases em suas doutrinas, ou ele não leu, pelo menos, esses padres da igreja, o que eu acho um pouco difícil, dado a cultura que ele demonstra ter, né? Mas para ficar registrado, sim, há cristãos, e não é só nós espíritas, que temos convicção de mortalidade e reencarnação, assim como também há judeus, desde aquela época, como os essênios, que já tinham convicção de mortalidade e reencarnação, e até hoje a gente vê correntes judaicas mais ligadas à Kabbalah, que falam da roda da vida, que é o Gigul Neshamot, que fala de reencarnação explicitamente. Então, Kivitz comete 2 erros aí em termos de referência religiosa para os judeus e em termos de referência religiosa para os cristãos. Eu não vou dizer que é desonestidade dele para não fazer... Assim, absurdo do meu ponto de vista para alguém que estuda religião, porque qualquer pessoa que estude religião seriamente vai saber que dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, tem várias correntes que são reencarnacionistas. Câmbio. Menina arrasou. Meu Deus, sim. Inclusive, é algo que sempre me deixou muito inconformada. Essa questão, tipo, durante 6 séculos, que esteve lá a reencarnação, e daí do nada saiu, e tá todo mundo bem com isso, tá tudo bem, tranquilo. E assim, uma palavra aqui, né? Isso aqui do nosso vocabulário, tá tudo bem. E o pior é que muita gente sabe disso. Tipo assim, você sabia do Instagram, sabe? Todo mundo vê isso daí, mas não se conforma, não fica assim, mas se Jesus disse, estava lá durante 6 séculos e um caba, um ser humano, um reles mortal como a gente tirou, será que não tem algo errado? Mas não. É isso mesmo. Foram vários cabas, porque foi um concílio, né, que houve essa votação. Assim como teve concílio para decidir se Maria era virgem, se existia ou não reencarnação, se Jesus era santo, se Jesus era Deus. Então tudo isso foi decidido, foi votado, lá até o século VII, principalmente. Pessoal, só complementando também um pouco, também, João, me prendeu esse ponto, achei que ele foi leviano, me surpreendeu ele escorregar, né, talvez, tratar isso com leviandade, até porque também acho que 3.000 anos antes de Cristo, na civilização egípcia, né, já temos também relatos sobre a reencarnação, além de que eles já falavam, o budismo vem com a roda samsara também, o hinduísmo, né, também traz isso, até o druidismo dos gauleses, né, em paralelo que está registrado nos contos de Júlio César, também falava que Leon Denis destaca bastante, então tem muita coisa antes até dos gregos. O druidismo é mais em paralelo, né? Mas acho que concordo que ele foi leviano. Cabe? Larissa? Muito bom, gente, muito bom. Para lá. Eu estava vendo uma palestra, na verdade uma live com o Rabino Moré Ventura, né? Ele é judeu, e ele estava... Brasileiro. E achei interessante que ele estava dizendo assim, que encontrou evidências da reencarnação na Cabala, né? E ele super empolgado com isso, e na live um monte de gente criticando ele. E ele começou a dizer, meu Deus, por que tiraram a reencarnação de algo comum, assim, de algo que todo mundo deveria acreditar? Deve ter alguma intenção por trás disso. Será que é porque as pessoas não querem ter a responsabilidade de retornar e assumir, resgatar os seus débitos, e começou a confabular sobre isso? Mas, enfim, era só para trazer essa... Já que você mencionou isso, tem que dar só uma explicação que ele próprio dá, o Ventura, que no judaísmo a reencarnação não é um ensinamento basilar, mas ela é estudada dentro da Cabala, que é uma corrente do judaísmo que os estudiosos já há muito tempo que se adentram. Então ele estava adentrando nessa questão e vendo, e mostrando, e se empolgando como existem evidências da reencarnação nos escritos, na cultura judaica, enfim. Só uma coisa bem rápida, Thaleson, da fala de Larissa, eu lembrei que a gente fazendo a campanha da imortalidade, distribuindo a mensagem, inclusive na calçada da praia, no calçado da praia, dia 2 de novembro, aí eu lembro que teve pessoas que respondiam exatamente isso, assim, não, esse negócio de vocês dá muito trabalho, reencarnação, não sei o quê, e tem que voltar, não sei o quê, isso dá muito trabalho e tal. Aí então, dá mesmo. Dá um cansaço quando penso que eu vou voltar várias vezes. Dá uma preguiça. Meu Deus! Nossa senhora, dá uma preguiça. Essa campanha jamais
esquecerei. Paulo forçando, quer dizer, convidando as pessoas a ir aos cemitérios. Forçando mesmo, um feriado, tá? Gente, Sérgio quer falar, viu? Vai, Sérgio. Gente, eu vou tentar ser breve. É o seguinte, eu vi uma definição aqui de alma que eu acho que é uma das definições do protestantismo, que refere-se à alma como identidade individual de uma pessoa. Essa é uma das milhões de definições que se tem sobre alma, e eu acho que não é à toa que Kardec começa o Livro dos Espíritos, antes de Prolegômeno, falando sobre isso, né? Lógico que não é a definição que a gente entende por alma, enquanto espíritas, mas eu acho que é importante a gente, antes de qualquer coisa, se questionar qual é a definição pela qual René está se manifestando ali. Câmbio. Boa. Muito bom, Sérgio. Ari, faça as honras. Agora é a hora do... Onde, quando, quem, o que, de que, por que separado com acento, como a pesquisa do MEP. Vamos lá, meu povo. Gente, a gente copiou, tá? Essa parte aí do estudo passado. Copiamos mesmo. E essa parte inicialzinha, né, que é daquele Hendrix, jamais saberei falar o nome dele. E para mostrar que a gente está no meio de uma continuidade, né? Primeiro teve a questão da pergunta envolvendo o tributo, questão política, envolvendo fariseus herodianos. Estamos no nosso... Pode dar um enterzinho aí, João. Tcharam! Então, o verdinho foi. Estamos... Dá outro, João. Estamos no nosso... dos saduceus, envolvendo a questão doutrinária da ressurreição. Depois vai ter a pergunta da ética e da lei, e depois sobre o Messias, que na verdade quem faz a pergunta é Jesus. Só para dar um spoiler e fazer com que vocês acompanhem todos os estudos. Pode passar. E aí a gente colocou esse de Champlin, esse porquê. Alexandre, querido, você lê para a gente, por favor? Para a gente ir se ambientando. Claro, leio sim. Por quê? As sessões de controvérsia dos evangelhos, que começam bem cedo em Marcos 2, certamente são históricas, mas nas mãos dos evangelistas também são polêmicas. Elas nos mostram como é que o Messias autêntico foi perseguido, derrubado e finalmente morto. Homens ímpios fizeram assim, mas isso foi permitido e usado por Deus para produzir a redenção dos homens. Os judeus nunca viram qualquer verdade em um Messias, tipo servo sofredor. O Novo Testamento procura demonstrar isso de vários modos, incluindo citações do Antigo Testamento. As passagens de controvérsia fazem parte dessa polêmica, pois armam um palco para os sofrimentos do Messias. Novo Testamento, Champlin. Exatamente, a gente colocou isso porque até os meninos ressaltaram no estudo passado que a gente está próximo à paixão, né? Então, Jesus já está nos seus últimos ensinamentos e a gente já tinha falado outras vezes também que o servo sofredor, o Messias, Cordeiro de Deus, né, nunca foi muito aceito, tanto que culminou na crucificação do Cristo. Mas, enfim, vamos passar e vamos agora para uma figura importante dessa passagem, João, que são os saduceus. Gordinho, lê? Leio. É impossível para mim olhar saduceus e não lembrar daquela música de Nando Cordel. Os saduceus, conhece? Os fariseus. Bom, vamos lá. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., cujo nome lhe veio de Sadoc. Lhe veio do de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam tendo em vista recompensas morais,
ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Tá? No Evangelho, segundo o Espiritismo. Os saduceus ufanavam-se de serem os intelectuais, tanto no aspecto político como no aspecto religioso. Sendo conservadores, advogavam a aceitação do domínio romano, a fim de evitar o derramamento de sangue e a revolução. Os saduceus, na qualidade de anciãos e sacerdotes, formavam parte desse culto, sinédrio. E nos tempos de Jesus eram os elementos mais poderosos, posto que a família do sumo sacerdote pertencia a esse grupo. A maioria dos abusos no templo, tal como o comércio altamente desenvolvido e torpe que ali se via, fora criada por esse partido. Está em Charles Chaplin. Exatamente. Então, a gente tem um outro slide sobre, então, Godinho, tu lê também? Porque a gente fala sobre os saduceus. Queria só uma colocação rápida, que está no próprio Evangelho segundo Allan Kardec, que... O Evangelho segundo Allan Kardec, é? Segundo Allan Kardec, é? Ah. Eu não conheço esse livro, não. Segundo o Espiritismo, uma fala de Kardec. Ah! Que ele fala que os saduceus eram os sensualistas da época, né? Eu acho que é uma frase que ela exprime muito bem, que é uma pessoa que é voltada para as questões materiais, eram muito materialistas. Exatamente. Ari criou uma nova obra da codificação, sim. O próximo grupo que desafiou... Está aberto no áudio? Tá? Tá, sim. O próximo grupo que desafiou Jesus nessa série de perguntas foi o dos saduceus, um grupo menor dos fariseus, mas poderoso por causa do seu controle sobre o templo. Eles eram ricos, loquazes, severos e arrogantes. Eles se apegavam às tradições mais antigas do judaísmo e rejeitavam os novos desenvolvimentos dos fariseus, inclusive a doutrina da ressurreição. Os saduceus desapareceram com a queda de Jerusalém, enquanto os fariseus continuaram a existir. Está em Bacon. Bacon, né? Não. Rejeitavam toda a tradição oral e todas as escrituras, exceto os 5 livros de Moisés, já tem sido mencionado isso, né? O Pentateuco. Isso está em Charles Chaplin. E, finalmente, outro Charles Chaplin. O Pentateuco, no qual os saduceus tanto confiavam, ensinava a existência dos anjos. Mas isso os saduceus preferiam ignorar, negando a existência de qualquer tipo de ser espiritual, excetuando somente o próprio Deus. Portanto, escolhiam o que queriam, até mesmo dentre o Pentateuco, apesar do orgulho que tinha na sua interpretação bíblica literal no tocante aos livros de Moisés. Exato. Então a gente vê basicamente que os saduceus eram aqueles detentores de poder temporal e que para que crer na reencarnação, na ressurreição, se eu posso ressuscitar e não vou ter mais esse poder? Então ele se apegava ao materialismo para legitimar, limitar o seu poder temporal àquilo e usufruir dele sem maiores consequências no sentido de ser cobrado no futuro sobre. Exatamente. E Jesus era uma ameaça ao status quo deles, né? Então, eles quiseram, com essas perguntas, também ridicularizar o próprio Jesus e ridicularizar os fariseus, que acreditavam na ressurreição. Enfim, quiseram matar 2 coelhos com uma só cajadada, como um ditado popular. Alguém quer falar alguma coisa sobre os saduceus? André pode cantar uma música depois. Sim. É porque essa música é muito marcada por esse começo, que é um verso longo e tem saduceus e fariseus. Lembram, não? Eu só sei aquela, não acrediteis, então... Será que você inventou uma música também, André? Olha só, a galera tá inventando coisa hoje. Tá criando letras, André. O povo hoje Gente, queria comentar só esse versículozinho que Champlin traz, né? Que os saduceus escolhiam as partes que eram convenientes a eles. E é justamente isso que Jesus faz na resposta. Quando eles dizem que não tem ressurreição, Jesus fala, olha, vocês entenderam, leram mal as escrituras. Como se diz assim, esqueceram aquela parte que foi dito que Deus, o Deus de Isaac, de Jacó, é Deus dos vivos e não dos mortos. Então está dizendo assim, vocês escolhem a parte que vocês querem para adequarem a doutrina materialista e sensualista de vocês, e a parte que vocês não querem da própria Torá, vocês deixam de lado. Então, assim, não é uma questão de só se limitar à Torá e dizer que nos 5 livros de Moisés não tinha ideia de seres espirituais, né? Champlin cita aí onde é que aparecem os anjos como seres espirituais. Já tinha essa ideia lá. Era uma questão mesmo deles
fazerem vista grossa para poder atender os interesses. A gente vê isso até hoje em algumas correntes religiosas cristãs, que não citam determinadas partes das escrituras, porque se citassem, colocariam por terra projetos de poder e do que a gente chama de teoria da prosperidade material, né, que algumas igrejas proclamam tanto, e passagens como pobreza, viver com simplicidade, o pessoal finge que não está no evangelho. Então isso é muito conveniente para grupos que têm interesses bem próprios. Câmbio? Exatamente, João. Inclusive, os comentadores eles vêm dizer que existem passagens até mais diretas sobre ressurreição. Tipo, Jesus poderia ter usado Daniel, ter usado outros profetas, mas ele quis realmente ir no que os saduceus entendiam por lei, né? Que era a lei de Moisés. Então ele vai em Êxodo. Ele vai procurar lá no Êxodo a parte que Deus aparece para Moisés. E aí, Champlin faz essa mesma crítica. Ele diz, tipo, ele está comentando sobre isso, aí ele pega e diz, é familiares para vocês, algumas pessoas que ainda hoje fazem isso e simplesmente ignoram uma parte, ou então utilizam uma parte do evangelho para justificar determinadas condutas, e a gente viu aquela parte se Jesus agrediu pessoas no templo, por que eu não posso fazer, né? Enfim, você que está escutando agora, volte nesse estudo, que a gente viu que não é bem assim. Vai, Tatá. Mara, quando disse que podia me chamar de Satanás, porque Jesus falou. Vamos lavar roupa depois. Ismael comentou aqui no chat a seguinte coisa: essa passagem mesmo exala a imortalidade da alma. A gente tem que se atentar à própria palavra, porque ele fala que o Deus dele, o pai dele, é Deus dos vivos. Então a gente tem que recordar que, quando ele fala que é Deus dos vivos, ele fala que Esaú, Abraão e Jacó estão vivos, porque a ideia é que eles estariam mortos, aguardando a ressurreição. E Jesus fala, não, eles estão vivos, porque meu pai é o pai dos vivos. Exatamente. Jesus afrontoso e maravilhoso, né? Pronto. Aí a gente traz também esses saduceus versus fariseus, para a gente entender um pouco deles dois juntos, né? Porque você vê, os saduceus não acreditam em ressurreição, são tão diferentes dos fariseus, e muitas vezes eles são colocados juntos, desafiando Jesus, né? Então, o que faz com que eles dois se unam para ir contra Jesus? Enfim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A Ari já foi. Elis, querida, maravilhosa, lê pra gente. Oi, Mai, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Pronto, vamos lá. Saduceus, fariseus. Os fariseus, seguindo a nova tradição, acho que é Deuteronômio, né? Não sei, e o testemunho de Marcos, acreditavam em outra vida e na ressurreição, e imaginavam-na como um retorno à vida em condições de total bem-estar. Bíblia do Peregrino. Os fariseus e saduceus eram notórios por suas discordâncias, Atos, especialmente sobre a doutrina da ressurreição. Os fariseus ensinavam que os saduceus não tinham qualquer parte no mundo por vir, porque não criam na vida depois da morte, pelo menos não numa forma aceitável pela maioria dos outros judeus palestinos. Comentário Atos Kinner. Tem um outro? Passa, João. Aí depois a gente... Elis, tu lê? Bem, visto que diferiam dos fariseus em tantos aspectos, à primeira vista poderia parecer estranho que às vezes os fariseus e saduceus cooperassem, Mateus 16:1, e que Jesus advertisse contra os ensinos de ambos, mencionando-os em uma só frase, Mateus 16:6-11. Essa cooperação, porém, não é de modo algum estranha. Em última análise, ambos esses partidos tentavam obter seu senso de segurança por meio de esforços próprios. Quer esse senso de comodidade e salvação tivessem por base as possessões materiais desse lado do túmulo, como no caso dos saduceus, ou as imaginárias possessões espirituais do outro lado, como no caso dos fariseus, que viviam tentando, com todas as suas forças, efetuar a abertura
de uma via para o céu. Portanto, não precisamos nos surpreender quando sua ênfase na religião sincera, que parte do coração e em Deus, como único autor da salvação, ao entrar Jesus no cenário da história humana, fosse ele rejeitado por ambos os grupos, pelos fariseus que se ressentiam diante de sua denúncia da hipocrisia deles, e pelos saduceus que o consideravam uma ameaça para o status quo. Além disso, ambos os partidos tinham inveja de Jesus, Mateus 27, 18, por causa de seus milagres e das multidões que ele atraía. Comentário do Novo Testamento, Hendriksen, é isso? Não sei falar o nome dele, Liz. Mas, ó... Quer falar, Tatá? Não, eu tô explicando. Uma conversa que tá rolando aqui no chat, eu tô escrevendo. Tá. Então, gente, a gente trouxe a figura do fariseu também, que muitas vezes é colocada junto aos saduceus. Às vezes eles se uniam, realmente, para quando iam contra Jesus, mas, como Hendriksen vem dizer, naquele sentido de cada um querendo puxar para o seu lado, né? E Jesus era uma ameaça para ambos, então, tanto a questão da hipocrisia dos fariseus, quanto o status quo dos saduceus. E aí, mexia com aquela galera. Então, a gente trouxe mais detalhes de informação. Oi, Mael. Uma coisa que eu até comentei aqui, a cooperação, ela também existe para maus fins, né? Então, eles terminavam se unindo, né, em torno dessa vontade ali, escusa, velada, de se livrar dessa ameaça que eles criaram de Jesus. Não era uma ameaça, mas eles criaram. Isso, que nem a gente viu no estudo passado, né, os herodianos e os fariseus, totalmente diferentes eles, mas um inimigo em comum ali, então, vamos se unir, né? Pode passar, João. Gente, depois vocês vão resumir o do chat para mim, porque... Não tô vendo. Mael, tu lê, amigo? Vamos. Eita, olha só, ressurreição. Era a Júlia que vai comentar, então tá. Combinado. Ótimo. Eu também não estou acompanhando, não, mas depois quero saber se é do, se é de, qual a diferença aí. Bem, ressurreição. Agora, vamos prestar atenção aqui em ressurreição, porque é importante, viu? Slides aí, esses dois slides aqui. Anastasis, ou anástasis, né? Tem acento ali. Anástasis. Erguer-se. Levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. Olha, começa a fazer sentido. Latim, resurrectio. O ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. Já passou, olha, toda vez que passa para o latim, parece que perde 90% do significado. É incrível. Não é a primeira palavra que isso acontece, não. Tem que ter muito cuidado ao olhar as coisas no latim. Não fica bem latim. Superficial, né? Fica bem... É só o ato de ressurgir, voltar à vida, mas é muito mais do que isso, do que voltar à vida. Um corpo morto voltando à vida. Muito mais do que isso. Reanimar-se. Biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos. Será? Porque nessa passagem, já comentando aqui no meio, nessa passagem, não faz sentido olhar sobre esse significado específico, só. Ressurreição como voltar à vida dos mortos, como a ressurreição de Lázaro. Jesus está falando de uma ressurreição mais ampla, mais transcendental. Então, biblicamente, entende-se que o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos. Também, né? A ressurreição dos mortos ou do corpo é doutrina expressa da revelação bíblica. Significa, de modo geral e em linguagem popular, união da alma ou espírito ao seu corpo, após a morte física. E, especificamente, a reunião da alma humana ao seu próprio corpo, após a morte física, na segunda vinda do Senhor, e como antecedente ao julgamento final e universal da raça humana, de modo a nunca mais passar outra vez pela experiência da morte física. Meu Deus!
incrível. Incrível, porque a gente escuta essas coisas e a gente fica... O que danado é isso, gente? Ó, vejam a pergunta 1011 do Livro dos Espíritos. Larissa depois vai passar para Maiara e Tati. Mas vamos lá. Quero antecipar as coisas, não. A expressão ressurreição do corpo ou da carne não se encontra nas escrituras que usam pelo menos 3 formas para denotar a doutrina. 3 formas para denotar a doutrina da ressurreição. Primeira, ressurreição de mortos. Segunda, ressurreição dos mortos. Dos mortos. Olha aí. Ih, olha o dia 2 aí, de novo aí, ó. Ressurreição de mortos e ressurreição dos mortos. Eu não faço a mínima ideia da diferença, mas vamos lá. E terceiro, ressurreição dentre os mortos. Está lá em 1 Coríntios 15. Ismael, se você fala ressurreição de mortos, pode ser de um morto, de 2 mortos, de mortos específicos. Dos mortos é dos mortos como um todo. Eu posso... Vocês querem que eu explique assim, de forma bem chata, usando gramática? Vai, Tatá. Abraço. Vai. Vai lá, você é melhor aqui. O de é a preposição geral, né? A preposição gramatical. O do é quando há a contração do de com o o. O é um artigo definido. Então, quando eu falo dos, eu estou definindo a minha ação. O de é a generalização. Então, quando eu falo ressurreição dos mortos, eu estou definindo os mortos e dando uma ressurreição. Quando eu falo ressurreição de mortos, eu estou aplicando um conceito, uma abstração em cima do que seria essa ressurreição, que seria aplicada em cima dos mortos. Deu para entender? Gente, foi para isso que esse homem está nesse estudo, olha. Só aproveitando eu amo um homem chamado Thaleson. É por isso que eu vejo que o correto é o Deus, como está lá mesmo, de mortos. E se você colocar o Deus dos mortos, né, é como se você tivesse o Deus, aliás, Deus de vivos, né? De vivos. Se colocar Deus dos vivos, é como se você tem Deus com os mortos, os vivos e os mortos, né? Mas o Deus é Deus de vivos, né? Ou seja, porque não há morte, na verdade. E isso é bom porque na época existia um Deus dos mortos, que era Hades, né? Cultura grega ali fortemente presente. Então, Jesus não está falando da existência de um Deus dos vivos e um Deus dos mortos, Hades. Está falando de algo acima disso tudo. Menino, que viagem, verdade. Gostei. Podia ter esse sentido. Doideira, viu? No final, né? Vai, Maia, continua. A terceira ressurreição dentre os mortos. E em Até outros o Cataratas acabou de entrar, só... fazendo aqui Parece que as 2 primeiras frases referem-se à ressurreição de modo genérico, ou em geral, como um fato revelado e como doutrina, ao passo que a frase dentre os mortos procura dar ênfase à mudança de estado ou de situação da alma ressurgida ou ressuscitada, que é um retorno à vida individual e pessoal. A ressurreição dentre os mortos, segundo o Davis aí, seria um significado mais transcendental, né? E mais pessoal, né? De fases do próprio espírito. Pelo menos é alocado no indivíduo que ressuscita dentre os mortos. Daqueles que estão mortos, o indivíduo ressuscita. É uma aplicação da ressurreição. Só uma questão aqui. É importante que ele tenha falado individual e pessoal, porque existem ainda essas teorias, né? De que após esse momento de ressurreição, a gente volta a uma mesma unidade, né? Então a gente perde a nossa individualidade. Apesar da gente ter essa visão espírita, que é muito clara na gente, como um dos princípios básicos da doutrina espírita, de que é o que nós não perdemos a nossa individualidade, justamente o panteísmo, como Paulo Iocanã colocou aí, para muita gente isso não é claro se acontece isso ou não. Muita gente acredita que a gente pode voltar para o seio de Deus, a gente perde toda a nossa individualidade, e isso ainda pode ser considerado uma ressurreição, né? Então a gente teria uma ressurreição do ponto de vista, vamos todos voltar ao seio de Deus, a uma unidade, como podemos retornar num aspecto individual e pessoal, né? Então é bom até, às vezes, a gente sair um pouco das nossas preconcepções espíritas para entender o que é que o autor está falando, né?
Exato. E eu queria só falar uma historinha que o Celestino me disse. Lá no MEP, né, no Mediunidade, Estudo e Prática, ele contou a narração da seguinte coisa, que ele foi trabalhar no mundo espiritual, desdobrou, e foi visitar, aí vocês perguntem para ele quem era, né, não vou citar nomes aqui, mas ele foi visitar uma determinada pessoa que era importante para ele, e existia foi o termo que ele usou, um mundaréu de gente que estava deitado, o espírito completamente adormecido, esperando essa ressurreição. Então eles estavam lá inertes durante muito tempo, e existia uma pleiade de espíritos que ficavam junto desses espíritos adormecidos, tentando acordá-los, tentando dizer que a vida não havia acabado e que eles não precisavam ficar esperando essa ressurreição. Então existem espíritos nesse momento que estão provavelmente lá deitados esperando a ressurreição do Cristo, né? Nossa, pesou o rolê. Eu não... Alguém sabe algo sobre isso? Sim, André Luiz fala sobre isso. Sim. Fala mesmo, eu lembro. André Luiz cita Olha, eu esses não casos. lembro não. Deve ser no segundo, terceiro ou quarto livro, ele vai visitar uma colônia. Eu acho que é Mensageiros. Mensageiros. A gente vai saber em breve que a gente está estudando isso no segundo ciclo de juventude. Aí depois eu falo. Mas é interessante porque legal. Ele cita esses casos para pessoas que também são ateias. Acha que não tem nada e aí fica lá, no limbo. Sim, exato. Sim, gente, eu só queria tirar uma dúvida. Porque eu estava tentando entender o que era essa ressurreição para a galera daquela época, né? Aí agora que eu lembrei que eu estava assistindo Maria Madalena e o pai dela é assassinado, né, pelo marido dela, e uma forma que o marido dela encontra para persuadi-la, né, ele fala que ele vai queimar o corpo do pai dela, e ela fica tipo, nossa, isso é a pior coisa que você pode fazer na vida. Eu acho que é por causa dessa ressurreição, né? Mas eu não sei exatamente como é a ressurreição. É aquela coisa que vai ter um dia certo que vai voltar? Eu sempre imaginei tipo, muito então, assim, os comentadores falando sobre a ressurreição e defendendo a ressurreição, eles não entram nesses pormenores, assim, de como é a metafísica da coisa, sabe? Tipo, o mesmo corpo e tal. Eles não entraram nessa questão, mas existe essa quem defende, né? Que realmente é o mesmo corpo que vai voltar à vida. Então. Posso falar? Fala. Tem também no Celestino ele falou dessa questão. É o mesmo corpo que teria ressurgido, ele no caso seria colocado novamente novo em folha, e a questão de violar o corpo em algumas religiões que acreditam nessa perspectiva, é algo absurdo, principalmente os judeus. Aí a gente lembra lá do Holocausto, que queimar o corpo, além do próprio assassinato, queimar o corpo era uma violação ainda mais absurda, mas não só queimar o corpo, mas determinado osso que fica aqui na nuca também, violá-lo teria essa questão do corpo não ressuscitar e toda uma coisa. Então, assim, Júlia, eu posso conversar contigo no privado porque é muita coisa, né? Na verdade, posso até falar no grupo do NEP, explicando direitinho esses pormenores, mas, resumindo, é sim o mesmo corpo que seria colocado em potencialidade de novo, né? Aquele cadáver que seria totalmente colocado vivo. Baixo astral, né? Gente, bem rapidinho aqui, sobre esse assunto que Júlia perguntou e Thales comentou, o Davis fala disso, quando ele cita Eclesiastes que é C12:7, ele fala ao seu próprio corpo. Tá vendo? Ao seu próprio corpo. Então, ele pensa assim, que era ao mesmo corpo da pessoa que teve antes. Aí Kardec questiona isso no Evangelho, dizendo, como assim se o corpo está todo em decomposição, né? A gente vai ver isso nos comentários espirituais. Eu queria só falar dessa citação que ele faz de Eclesiastes, e não é uma citação tão correta como está em Eclesiastes. O que está em Eclesiastes 12:7 é uma frase que a gente conhece muito. Está lá escrito assim, do pó viemos, do pó voltaremos à terra, como era. E aí vem a frase bonita, e o espírito volta a Deus que o deu. Então não está dizendo em Eclesiastes que o espírito vai se unir ao corpo. Eclesiastes está dizendo que o espírito volta a Deus e o pó, que simboliza a terra, né? Adão tem a ver com Adamá, com barro, vai ficar na terra. Então faz uma separação de matéria e de espírito. Eu achei estranho o Davis fazer aqui, foi dizer que em Eclesiastes
12, versículo 7, você vai encontrar essa ideia de uma volta do espírito ao seu próprio corpo. Eclesiastes está falando 12:7 que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Câmbio? Boa, boa. Ainda tem mais um slide sobre ressurreição. Passa aí, João. Lala, tu lê? Sim. Ressurreição. As frases referidas eram usadas com protesto e reação contra a errônea crença pagã e gnóstica da época de ser a matéria, o corpo, a carne, os seres físicos, enfim, maus por natureza, e assim a fonte do mal no mundo. Era generalizada desde os dias mais antigos da humanidade a crença da sobrevivência da alma, a sua imortalidade, ou seja, sua vida ou existência futura após a morte física. Mas, quanto à ressurreição corporal, que passaria também a imortalidade no após-túmulo, unido de novo à alma e em situação adequada à nova existência no além, os antigos pagãos ignoravam completamente. A fé, crença ou esperança da ressurreição dos mortos era e é doutrina revelada. A ressurreição, biblicamente entendida, é do corpo humano e não da alma, que não pode morrer nem dormir, visto que estes são fenômenos puramente físicos e materiais, totalmente fora do campo espiritual, conforme essas referências. E outros do Novo Testamento. Essas passagens Cristo, em linguagem metafórica e veemente, chegou a dizer que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, e todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está em João 5, 25 e 28. Ora, o que realmente morre e vai para os túmulos é o corpo e nunca a alma, como está em Eclesiastes. Davis. Poxa, Davis, me ajuda para me ajudar, Davis. Diga aí, galera. Bom, Davis traz a perspectiva assim que predomina em muitas correntes dentro do protestantismo, né? Ele cita coisas que Witts devia ter citado, da questão da imortalidade nos antigos, né? Que Champlin fala, talvez os gregos, que Witts fala, talvez os gregos, assim, de uma forma como até meio desdenhosa, e aí Davis corrige bem, e ele cita de novo aqui no final, Eclesiastes 12:7, que, veja só, no versículo anterior ele tinha citado Eclesiastes 12:7, para dizer que na ressurreição haveria a união do espírito ou da alma com o corpo. Aí aqui ele diz que em Eclesiastes 12:7, o que vai para o túmulo é o corpo e nunca a alma. E de fato, agora ele acertou, porque em Eclesiastes 12:7 está dizendo que o espírito, lá em hebraico, você tem duas palavrinhas, você tem Neshama, que é alma, e você tem Ruá, que é o espírito. Né? Então, Neshama seria para nós como se fosse assim, um fluido vital, traduzindo em termos espíritas. E o Ruá é realmente o indivíduo, a criatura. A gente teria que ver lá no hebraico como é que está isso. Mas em Eclesiastes fala, não, há uma parte que vai para Deus e outra parte fica na terra. Aí Davis usa Eclesiastes uma hora de um jeito e outra hora de outro jeito. Né? Ele meio que se embanana aqui. Ou o tradutor, né? Vamos tentar imaginar que Davis possa ter acertado. O tradutor que pegou o texto de Davis supostamente em inglês, ele que se enrolou quando foi falar aqui em português. Mas a gente não só sabendo, consultando o original lá. Câmbio. Muito bom, muito bom. Vamos passar? Temos 15 minutos e temos 64 slides. E aí? Pode ser. Mulher. Isa. Vai, irmã. Aqui, e eu reconheço a imagem do filme de Maria Madalena, viu? Arrasou. Amo o som. Tá, vamos lá.
O que, mulher? Companheira do homem, que Deus lhe deu para servir-lhe de auxílio. Sua igual em todas as suas condições sociais. Gênesis 2, 21 a 24. Deus instituiu o casamento de um homem com sua mulher, que se denomina monogamia. As mulheres moças de uma casa, principalmente nos antigos tempos e entre as tribos nômades, conduziam os rebanhos. Gênesis 29 e Êxodo 2. Iam para as searas e tomavam parte das colheitas, no seu QRT. Mas as principais obrigações das mulheres eram dentro de casa. Iam buscar água às fontes. Gênesis, João. Moíam o trigo para o gasto diário, preparavam a comida, fiavam a lã e teciam o pano. Instituíam as crianças nas doutrinas religiosas e presidiam os serviços domésticos. Diário da Bíblia, Davis. Dicionário, mano. Eu falei o quê? Diário. Pode passar que tem outra da mulher. Passa, João, tem outra. Rapidinho, Ismael fez uma pergunta sobre a costela de Adão. Sim, Ismael, eu lembro. Na verdade, o texto que está em hebraico não é costela. O texto que está em hebraico é do lado, né? Então, seria assim, Deus retirou do lado do homem uma parte e fez a mulher. O significado seria para que os dois andassem um junto do outro. E esse lado aqui, abaixo do braço, também significaria para que o homem colocasse o seu braço sobre a mulher e a protegesse e andasse junto com ela. Isso é o que a Ayla fala, né? Ela fala isso do termo em hebraico e realmente tem um como significado. Como é que chegou em costela? Câmbio. E realmente, como chegou em costela? Tipo maçã também. Por que não era uma maçã, não? Não. Ai, gente, vocês estão desconstruindo. Vai, não era uma maçã. Ela fala de fruto. Ela fala só fruto. Ninguém sabe qual fruto era, não. Maçã é uma coisa que inventaram depois. Era uma jaca. O importante é que não engordava. Era jambo. Vai, uva. A gente tem 26 slides, viu? Minha Nossa Senhora. Pessoal. Vai. Continuando, 2.0. A lei mosaica e a opinião pública entre os judeus asseguravam à mulher gozo de muitos direitos. Veja concubina, casamento, divórcio. O casamento era considerado sagrado em suas relações de marido e mulher. A mulher devia ser tratada com honra e distinção. O espírito do Novo Testamento é igualmente hostil à degradação da mulher. Ensina que o homem e a mulher devem ocupar suas respectivas esferas como são indicados pelo Criador, respeitando-se mutuamente e reconhecendo sua mútua dependência. Também o Diário da Bíblia de Davis. Bom, gente, aqui a gente tem uma visão, a gente escolheu trazer também, né, já que a mulher ela é muito citada na nossa passagem, inclusive passando de irmão para irmão, né, que a gente vai ver agora, a gente queria trazer o que eles entendiam como mulher. Então, ver que a mulher tinha funções importantes. Bora, vamos passar. Vamos passar para o slide 22, Mai, do casamento? Deixa Anjo. A gente trouxe... Anjo, a gente já viu que é aquele do mensageiro, do enviado, que vem trazer a notícia. E céu é aquele que é o firmamento e o espaço dono da terra, né? Que a gente vai... Que aí ele vai dar várias passagens, aí depois o grupo pode dar uma lidinha aí nos slides. Justamente o que eu ia sugerir para vocês, né? É realmente vocês que prepararam os slides, ver quais são os mais interessantes e de repente ver 3 ou 4, caso não dê tempo, né? Para ficar para o próximo encontro também, né? Então façam aí uma seleção enquanto um está coordenando, vai vendo quais os slides mais interessantes aí para a gente ver. Para dar tempo. A gente luta no próximo e as equipes ficam com menos tempo para falar. Eu ia para ler, mas vai. Pronto, eu vou fazer uma leitura assim rápida de casamento e a gente passa para Levirato. O casamento seria uma instituição divina, né, constituída no princípio antes da formação da sociedade humana, que Deus teria implementado essa instituição para que os humanos a utilizassem. E a monogamia seria um ideal divino, apesar de Abraão e outros pais da cultura judaica também usarem a poligamia. Aí o Davis vai falar também direitinho de como isso aconteceu. Como Isaac, que só teve uma esposa, por exemplo, e Jacó, que na verdade, teve duas.
Aí ele vai falar que Moisés estava corrigindo esses abusos, mas não fez repentinamente. Ele proibia, mas não existia lei, mas não existia a proibição de existir a poligamia. E no slide 23 vai falar que na casa da morte do... Como? Faz João passar. No caso da morte do marido que não deixava filhos, que o irmão deveria se casar com a viúva, né, a cunhada. Esses casamentos não eram compulsórios, né? Existia a opção do homem não escolher. Perdão, do homem escolher se casaria ou não. Isso, que é basicamente também de onde vem a nossa lei, que é a lei romana, que a gente bebe dela. Existe essa mesma particularidade entre a mulher ainda ser joguete, né? Ser um objeto. E a gente vai falar aqui do questão do casamento, a mulher passava para o irmão, porque a mulher era como se fosse uma propriedade que deveria ter a procriação do seu marido. Que a gente vai entrar na lei do levirato, né? Quer falar mais da lei do levirato? Vai. Vamos lá, gente. Rapidão. A lei do levirato, ela está em Deuteronômio, tá? 25, 5 a 10. E era um costume praticado em muitas culturas da antiguidade. Aí o Kinner vem dizer que fornecia proteção econômica e social para viúvas e para certos meninos de sociedade de família, orientados onde as mulheres não podiam receber salários. Os estudiosos da lei judaica estavam ainda expondo este princípio no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, e posteriormente, então, as leis dos rabinos diferiam do Antigo Testamento em alguns aspectos. Aí Champlin ele vem dizer que era certificar que um homem falecido teria descendência que levasse avante a herança da família, isto é, impedisse que fosse absorvida por outras famílias. Vai ficar mais claro já já. João, passa. Não? Ó, a gente trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, tanto o que ela fala sobre, quanto o próprio Deuteronômio, que é essa parte em negrito de baixo. É bem claro, ó. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não seja apagado em Israel. Pronto. Exatamente. Então, tem muito a ver, como a gente falou no início, aquela questão da ressurreição também, esse suscitará descendência. O seu irmão, ele meio que vai dar um herdeiro ao irmão, tipo, o cunhado vai dar um herdeiro ao irmão dele e a herança continuará lá na família. Então, o Levi vem de cunhado. E vejam só, aqui a Bíblia de Jerusalém vem trazer que não é a viúva sem filhos, mas a viúva sem filho do sexo masculino. É desposada pelo seu cunhado. O primeiro filho é considerado do defunto e recebe sua parte na herança. Entendeu? Ele vem dizer que isso tinha alguns povos que admitiam isso. Então, filho primogênito homem. Pode passar, João. Aí, essa outra slide vem dizer porque não era obrigatório, que também está em Deuteronômio. Então, ó, a desobediência a esse mandamento não era vista com bons olhos. Embora não fosse obrigatório o cunhado se casar com a cunhada, não era visto com bons olhos, tá? Então, a gente continua em Deuteronômio aí. Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, a mulher, irá aos anciãos na porta e dirá: meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. Os anciãos da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persiste dizendo não quero desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á a sandália do pé, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. E em Israel o chamarão com o apelido de casa do descalçado. Então, não é obrigatório, porém não é bem visto. Né? E aí, a Bíblia de Jerusalém continua dizendo
que não se percebe claramente quais as consequências jurídicas desse caso, de caso a pessoa se recusasse a casar com a cunhada. Neste caso, é provável, entretanto, que a mulher ficasse com a posse dos bens do seu marido, né? É isso. Então, era um costume, pessoal, era uma lei da época. E aqui a gente vai passar, não vai falar, mas traz um caso no Antigo Testamento em que isso acontece, que é o caso de Tamar, de com Tamar, que o cara é obrigado a casar com a cunhada, só que ele não gosta de saber que o filho que ele vai ter com ela não vai ser dele. Então, ele meio que se recusa, ele, casa, mas se recusa a se relacionar com ela, e aí Deus mata ele, porque diz que não é dessa forma que deve acontecer. Tá? Pode passar. E aqui a gente já passa para a história dos 7 maridos, que vem dizer que os saduceus provavelmente contam uma história parecida com a do livro judaico de Tobias, onde 7 maridos da piedosa Sara morrem um após o outro. Então, já Hendrickson vem dizer que provavelmente ou é o de Tobias, ou então foi um mero fruto da própria inventividade dos saduceus de trazerem esse caso com 7 irmãos e uma só mulher, né? E aí, assim... Tá um caso jocoso, né? Isso, para gerar realmente, para impressionar, né? Pode passar. É bom alguém ler. Vai, Tatá. É a lei do Levirato? Eu acho que sim, tá acontecendo. Sim, essa parte aqui, rapidinho, Ari, essa parte aqui, só para a gente não ter que ler, ela vem dizer que é muito improvável de que 7 casos de 7 irmãos e não ter nenhum descendente, porque quando ocorria no segundo irmão, já o terceiro morria sem descendente, e aquela mulher ela já era vista como um mau presságio, então ninguém ia querer mais que ela casasse com o filho. Vai, Ari. Ele disse que fala no final. Ah, então pode passar. Então, enfim, todo mundo entendeu a lei do Levirato, pessoal? Ficou claro? Essa parte dos 7 foi por exagero, tá? Mas existia isso até para proteção da viúva de casar com o irmão para poder a descendência do falecido continuar. E aí vem essa parte da ressurreição, né? De o filho do irmão, ele meio que vinha para dar essa ressurreição ao morto, ao defunto. Os comentadores usam o nome defunto também, tá? Em alguns casos. Aqui a gente trouxe a questão da intenção dos saduceus, e agora, quando os saduceus se aproximam de Jesus, provavelmente pensam em aplicar-lhe um golpe duplo. Ao expor ao ridículo a crença de Cristo em uma ressurreição corporal, não estariam também triunfando sobre os fariseus, que do mesmo modo aceitavam a doutrina de uma vida após a morte? A presumir que a notícia da vitória de Jesus sobre os fariseus chegou logo aos ouvidos dos saduceus, não é uma suposição sem fundamento. Não poderíamos também supor que os últimos já estivessem dizendo entre si: nós provaremos aos fariseus que podemos fazer melhor? Estariam eles, porventura, já se alegrando ante a perspectiva de matar 2 pássaros com um só tiro, isto é, expor ao ridículo tanto Jesus quanto os fariseus? Então aqui eles queriam sair, né, como realmente vencedores, tanto dos fariseus quanto do próprio Jesus. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Pode passar, João. Só um comentáriozinho que o Hendricks fala logo na segunda linha. A crença de Cristo em uma ressurreição corporal. Será que Jesus tinha essa crença de ressurreição corporal? Fica a questão, né? O que era a ressurreição na cabeça de Jesus? Exatamente. Boa. O que eu ia falar é que Hendrickson, se lê Hendrickson mesmo. É o nome de origem holandesa. Eu acabei de olhar aqui no Google Tradutor. Só isso mesmo. No Google Tradutor, brother. Gente, a gente trouxe um vídeo da Record. Muito importante, obrigado, eu estava com essa questão. Eu estava desde o início. Não é Hendrix que nem Jimi Hendrix, não. Hendrickson, bem abrasileirado assim mesmo, Hendrickson. Gente, a gente trouxe um vídeo da novela lá da Record, que vocês sabem que o pessoal, eles fazem bastante novelas bíblicas, se empolgam também. E que é o momento justamente que Jesus vem puxar do Êxodo,
capítulo 6, versículo 3, que é quando Deus vai dizer que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aí a gente não vai passar, tá? A gente não vai passar agora, mas fica aí para vocês assistirem e valorizar a cultura brasileira puxada para os textos bíblicos. Vai, Tatá. Sim, sim. Para quem não lembra essa passagem, Moisés está pastoreando e de repente vê uma sarça ardente, porque ele vai buscar uma ovelha. Aí ele fala, rapaz, essa sarça está queimando, está pegando fogo, mas ela não está sendo consumida. Aí Deus fala, sou eu, seu Deus, Deus de Abraão. Ele fala, o quê? Aí ele vai se aproximar, aí Deus fala, tira suas sandálias que você está na Terra Santa. Ele fala, opa, ele tira as sandálias, se ajoelha e tem a conversa ali com Deus. É nesse momento que Deus se apresenta para ele. Basicamente, é isso. Tá lá na Bíblia, desse jeito que eu contei, vocês que não leram direito. Continuando. Gente, é muito engraçado essa passagem do aquele pastor que fica, Moshe, tira a sandália que você tá rezando. Exato. Agora, para mim, onde se retrata essa passagem melhor no filme O Príncipe do Egito, uma animação da Disney. Sim, perfeito. Mas vamos lá, vamos passar. Aí é da Record. Aí a gente vai tratar dos três que aparecem na passagem, né? Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que dá para fazer um resumão, tá? Pra gente não ter que ver. Então, primeiro, Abraão, que é o pai das gerações, né? Que Deus fez. Que fica aquela coisa, era um cara, era uma tribo, né? Exato. Que é o que faz esse acordo com Deus, que ele seria então Deus dele, e dele daria várias gerações, tão numerosas quanto as estrelas. Aí depois vem Isaac, que é o filho de Abraão e Sara, que Isaac já está na monogamia, né? A gente lembra disso. Abraão não era monogâmico, era poligâmico. Isaac já é monogâmico, que é filho de Abraão e Sara. Aí aqui a gente vai falar das questões de onde ele foi morar e tudo mais. Mas, no finalzinho, fala a seguinte coisa. Para manifestar a fé de Abraão, Deus ordenou-lhe o sacrifício de seu filho Isaac, que na ocasião andava pelos 25 anos, como diz o historiador Joséfo. Então, esse Isaac era o que Deus pediu para Abraão sacrificar, mas no último momento disse que era pegadinha. Aí vem Jacó, que era um dos filhos de Isaac e Rebeca, que é irmão gêmeo de Esaú, mas que nasceu primeiro, né? Aí a gente vai falar também das questões dele, da idade e tudo mais, mas no finalzinho tem a questão da escada. A abertura externa do poço de Jacó em viagem. De Jacó, né? Teve uma visão de noite, numa escada posta sobre a terra, cuja sumidade tocava o céu com os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Então Jesus se refere a três personagens muito importantes da cultura judaica naquele momento, que era o grande patriarca Abraão, seu filho Isaac e o filho deste Jacó. Todos eles muito rememorados e acertados na cultura judaica o tempo todo, né? Que eles estão vivos. Exato. Porque Deus é o Deus dos vivos. Dos vivos. Não sei. De todos. Não sei. Pode passar, João. Pode passar também. Gente, agora tem alguns comentários bíblicos, mas várias coisas a gente já falou, tá? Então, a gente não tem mais tempo, né? Tata, o que é que tu acha? A gente faz um resumo durante a semana, vai falando sobre... Vocês podem fazer um resumo de alguns que vocês acham que deveria fazer agora, mas eu acho que a sugestão de Andrela também é boa, né? Em certa medida, a gente pode deixar para o início do próximo estudo aquilo que for mais interessante, né? Mas claro que respeitando o tempo também das discussões espirituais, e como Paulo Iocanã falou também, é o principal motivo do NEP, né? A gente trazer a reflexão espírita para o texto evangélico, né? Então, assim, se for algumas coisas pontuais e que possam contribuir com a discussão, a gente pode trazer na próxima aula. A gente pode fazer uma junção, né, de tudo. A gente pode dar a Mai pode dar um resumo disso daqui, do que for mais importante. Durante a semana, a gente vai explicando um pouco mais no grupo do NEP, e eu vou explicar um negócio para a Júlia. A Júlia me lembra que eu já esqueci o que eu quero prometer para a gente explicar. E no próximo encontro, a gente faz um apanhadozinho geral de 10 minutos no começo do encontro. Gente, só uma pergunta bem rápida aqui.
Dos presentes que estão aqui, alguém tem algum impedimento de ficar até mais tarde, 9h20, 9h30? E se ninguém tiver nenhum impedimento, a gente pode estender meia hora. Se tiver alguém, a gente termina, para ser justo. Alexandre tá saindo. Tá bom. André tem. Não, então, vamos encerrar. A gente encerra. Vamos encerrar, gente. Acho que a discussão foi muito legal, porque também realmente era algo poucos conheciam. Essa passagem, ela traz muitos questionamentos, muita coisa. Tem muito material dela. Muito material, tá? Por isso que a gente também optou por fazer muitos slides, porque sempre fica de consulta, né? Quem vai fazer depois uma palestra sobre, até tirar alguma dúvida. Mas aí, durante a semana, a gente pode estar colocando coisas, no grupo do WhatsApp, e a gente começa o estudo que vem, eu faço uma boa filtrada, a gente começa falando sobre essa parte do comentário, né, dos termos das questões da época. Eu particularmente achei ótimo a gente ter focado nas discussões do que, quem, quando, onde, né? Às vezes a gente pula muito direto para os comentários bíblicos e que acabam sendo opiniões dos comentadores, né? Mas cada estudo tem a sua característica, cada um tem a sua vibe, e eu achei extremamente válido a gente demorar mais tempo discutindo aspectos específicos. Até porque nenhum estudo tem uma fórmula mágica, né? Cada um vai ter a sua vibe, cada um vai ter seu ritmo, e esse, especificamente, tem muitos elementos simbólicos muito importantes de serem discutidos. Então, tá de parabéns à dupla. Gente, vocês sabem que comentário bíblico é um caminho sem volta, né? Você começa a ler aí puxa, leva para uma passagem e vai, quando você vê, você não lembra mais onde é que você estava. Ave Maria. Mas, assim, eu particularmente, assim, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma discussão ao longo da semana, né, acerca de alguns pontos da passagem, que a gente já vai consolidando, né, enfim, tirando dúvidas. Mas, assim, eu acho que seria muito bacana se essa discussão fosse feita no Facebook, sabe? Para ficar registrado lá. Essa história do Facebook. Mas, só quero deixar registrado. Paulo sempre volta para isso, né? Ninguém usa Facebook hoje em dia, mas não. Era o Facebook, Paulo. Eu só entro para ver o dever de casa, isso quando não mandam logo no WhatsApp. Eu só entro no NEP. Eu só entro para ver o drive do Facebook não tem áudio, Paulo. A gente não pode gravar áudio. Quem gosta de gravar áudio como eu para explicar... Digitar é coisa de 2014. Hoje em dia a gente usa sticker, áudio e sticker. Um sticker vale mais que 1000 palavras. Exatamente. Mas enfim. Eu quero gravar um áudio de 10 minutos falando da palavra anástasis em grego, que dá origem a Anastácia, que tem um monte de mulher aí que se chama Anastácia, e o nome delas é Ressurreição, para quem não sabe. Então, quem quiser batizar sua filha de Anastácia, vocês podem batizar, que o nome é Ressurreição, é um nome bonito. Gente. Eu gosto da princesa da Disney, Anastácia. Mas Anastácia é o nome de uma das irmãs ruins da Cinderela, né? Meu povo, gostei muito do estudo. Como perdeu o foco. Tata, você é incrível. E parabéns. Maravilhoso. Parabéns, gente. Nayara, Thaleson. Material eu não tinha muita fé em vocês dois, não, mas vocês superaram todas as expectativas. Foi muito bom. Nossa, olha o teu recalque ali atrás. Eu achei também. Gordinho, tu... André já foi? Ou tá aqui? Ah, tá aqui. Tô aqui. Toco. Deixa eu abrir a câmera aqui. Vai ter que estar do nome do cordel ou vai ser outra? Não, vai ser outra. Eu não me lembro não. Abriu a câmera aqui? Da outra vez não tinha aberto. Abriu. Beleza. E depois tem a foto, né? Beleza. Só queria dar uma dica que é importante, inclusive, para o NEP, para quem é amigo de João.